Oi! Hoje a gente vai falar sobre superestimulação. Quais são as consequências de superestimular as crianças, de oferecer estímulos demais e o que é superestimulação? Como que a gente percebe se a gente está oferecendo ou não estímulos exagerados para as nossas crianças, e também a gente vai ver como equilibrar isso, como a gente oferece os estímulos necessários, nem mais nem menos, para o desenvolvimento saudável, para o desenvolvimento da criança ser bom e o esperado, né? A gente não quer nem de mais, nem de menos. E aí, então, hoje a gente vai conversar um pouquinho para entender, para perceber como é que a gente olha para a nossa criança, como que a gente observa se os estímulos que a gente está oferecendo para a criança estão sendo exagerados ou não. E as crianças, a gente vai ver que as crianças, elas nos dão sinais se estão sobrecarregadas, ou ela também nos dão sinais quando tem poucos estímulos, quando não estão sendo atendidas nas suas necessidades. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre as consequências. Quais são as consequências no desenvolvimento da criança, tanto cerebral quanto físico, do excesso de estímulos, né? Quais são as consequências do excesso de estímulos para o desenvolvimento da criança? Primeiro, que a gente vai observar num parâmetro geral, certo? Por exemplo, tem situações que a gente percebe nitidamente que a criança está sendo superestimulada. Quando a criança participa de muitas tarefas, ela tem a escola, depois da escola ela vai para natação, depois da natação ela vai para o balé ou para o futebol, aí ela tem fono ou ela tem alguma outra atividade extra escolar aí durante a semana, e às vezes a criança tem todos os períodos da semana ocupados, sem espaços para descanso. Nessa situação, a gente percebe nitidamente que a criança está exausta, que ela demonstra sinais físicos de cansaço e psicológicos também. Ela fica mais irritada, ela fica mais cansada, ela não tem vontade e ânimo de fazer coisas que ela teria ou deveria ter no dia a dia, porque ela está sobrecarregada. Nesse caso, ela está sendo sobrecarregada por tarefas exageradas e muitas vezes ela está tendo uma sobrecarga física. Ela está ficando muito cansada. Por exemplo, uma criança que vai na natação 1 ou 2 vezes por semana e além da natação ainda participa de uma escolinha de futebol ou participa de um balé, essa criança vai ficar esgotada fisicamente. Nós sempre falamos que é importante a criança ter a sua necessidade de movimento atendida e sanada, porém existe uma diferença entre a necessidade atendida e um exagero, né? Nesse caso, quando a criança tem muitas tarefas, é um exagero para o desenvolvimento físico e essa criança vai sim ficar esgotada fisicamente. Mas também ela vai ficar esgotada mentalmente, porque o cérebro não consegue trabalhar com muito cansaço. Nós podemos perceber isso por nós adultos. Quando nós adultos estamos muito cansados fisicamente, o nosso cérebro não funciona da mesma forma. E para a criança isso tem uma força, uma intensidade ainda maior, tá? Então, nesse caso, a gente percebe isso nitidamente. A gente percebe que a criança está sobrecarregada. É só olhar para as tarefas dela que a gente percebe. Porém, tem crianças que não participam de tantas tarefas e mesmo assim dão sinais de que estão sendo superestimuladas. E aí a gente vai observar esses sinais e a gente vai falar um pouquinho agora das consequências, tanto para as crianças que têm esse excesso de estímulos físicos, excesso de tarefas, quanto para aquelas crianças que a gente não percebe tanto que estão sendo superestimuladas, tá? Só ajeitar a minha luz aqui que ela tá piscando. Então, quais são as consequências tanto físicas quanto emocionais e psicológicas por causa da superestimulação? Primeiro, que a criança vai demonstrar um cansaço físico, normalmente, ou o oposto, ela vai demonstrar uma agitação exagerada. Toda criança por volta dos 2, 13, 4 anos tem uma agitação natural, porque elas têm muita energia. É um período sensível do movimento por volta dessa idade, então elas vão ter uma necessidade de movimento muito maior, elas não vão parar muito tempo quietas, concentradas em algo.
na maior parte do tempo. Em alguns momentos, sim, vão sentar concentradas em algumas atividades. Mas a criança, nesse período, 2, 3, 4 anos de idade, ela tem uma necessidade de movimento maior. Inclusive 5 e 6 anos, que a criança já brinca mais de faz de conta, né? Então, nesse período, a gente percebe uma agitação exagerada. Como é que a gente percebe se essa agitação é exagerada ou não? A criança, por si só, já vai ter um certo movimento. Só que quando a criança começa a brincar, a correr sem parar, e a ficar acelerada, e a ficar boba, sabe quando uma criança fica boba, começa a se bobear muito, porque ela não consegue se ordenar. Então ela demonstra nos movimentos, nas falas, nas brincadeiras, uma agitação exagerada. Essa agitação exagerada vai trazer consequências para essa criança, porque essa criança não vai conseguir se concentrar nas suas atividades, não vai conseguir trabalhar com os materiais que ela iria conseguir trabalhar e muito provavelmente também essa criança vai demonstrar uma irritação maior. É muito provável que a criança com superestimulação, uma criança superestimulada, vai demonstrar irritação, vai demonstrar cansaço físico, aceleração, agitação, né? Ou então ela pode demonstrar aí uma falta de ânimo, falta de vontade, não chega nem a ser um cansaço físico, mas ela não tem vontade de fazer atividades, ela não tem vontade de fazer brincadeiras do dia a dia que ela teria, ela não consegue, ela não tem concentração para desempenhar atividades de concentração ou de aprendizagem principalmente. E aí a gente entra num ponto bem importante. O excesso de estímulos vai prejudicar o aprendizado dessa criança. Porque vamos colocar aqui 2 extremos, tá? Nenhum dos extremos é bom. Todo e qualquer extremo, tudo que é demais faz mal. Então, e tudo que é de menos também faz mal. Então, poucos estímulos não vão permitir que a criança desenvolva os seus potenciais. O excesso de estímulos, por outro lado, ele é um exagero para o cérebro. O cérebro não tem capacidade de ordenar e organizar tudo que está sendo oferecido para essa criança. Então, tem muitas conexões, muitas ligações nervosas, ligações neurais, e esse cérebro não sabe para onde mandar os comandos. É como é que eu posso dizer? Uma sobrecarga para o cérebro. Do mesmo jeito que os nossos aparelhos tecnológicos, se a gente sobrecarrega o celular, sobrecarrega o computador, eles vão ficar lentos, eles vão começar a falhar, eles vão começar a dar pane. O nosso cérebro adulto e o cérebro da criança também funcionam dessa forma. Se a gente tem estímulos demais, se nós passamos por dias muito estressantes, muito agitados, com muito tumulto, quando a gente convive num lugar muito agitado, por exemplo, em parques, né? Exposições, shows, festas muito agitadas. Faz tempo que a gente não vive isso, né? Mas quando a gente vivia isso, o nosso cérebro, a gente fica mais cansado, tá? Quando a gente mora, por exemplo, quando eu morava em Santa Maria, morava num bairro mais tranquilo, ia pro centro, era muito tumulto. Eu voltava esgotada, de cansada para casa, porque tinha muitos movimentos de carro, de pessoas, de barulho, de sons, de imagens, enfim. O cérebro, ele acaba não conseguindo processar todas as informações enviadas a ele. E isso causa um esgotamento físico, mas também um esgotamento psicológico e cerebral. E o que acontece com uma criança que tem um esgotamento físico, psicológico e cerebral? Ela não consegue se desenvolver na sua plenitude, do mesmo jeito que a falta de estímulos também impede a criança de se desenvolver. Então a gente precisa tomar um cuidado com os 2 extremos. A gente precisa buscar aí um caminho de equilíbrio, oferecer os estímulos adequados para cada idade e para cada criança. Cada criança tem uma necessidade diferente. Cada criança tem uma personalidade e um temperamento diferente. Tem crianças que vão se cansar muito mais rápido do que outras. Então a gente precisa perceber o que é necessário para cada criança, tanto em estímulos físicos, né, de atividades motoras, quanto em estímulos de atividades mais focadas, digamos assim. Uma criança que tem muitas atividades, que a gente
tá o tempo todo inserindo ela numa atividade e não deixa a criança no ócio, não deixa a criança sentir um pouco de tédio, um pouco de ócio mesmo, de ficar sem fazer nada olhando para o teto. Esse momento de olhar para o teto e não fazer nada, um momento de descanso, um momento de tédio, ele é muito necessário para que o cérebro consiga internalizar e absorver todos os comandos, todas as ligações e conexões que esse cérebro que a criança teve durante todo o dia. Então, a gente precisa tomar um cuidado para oferecer durante o dia da criança alguns momentos mais de descanso, de tédio, de não fazer absolutamente nada, tá? A criança precisa disso. Um reflexo automático, muitas vezes, que a gente tem, é de ver a criança olhando para nada, assim, bem perdida, sem saber o que tá fazendo, sem saber o que procurar, e a gente vai lá e convida essa criança para fazer alguma atividade. A gente não deve convidar essa criança nesse momento. A gente deve convidar a criança para alguma atividade ou para ajudar a gente em algo quando essa criança demonstra que está buscando fazer alguma coisa, que ela está buscando algo, mas nada interessa. Ela está se sentindo meio perdida e a gente percebe isso quando a gente observa. Então, nesse momento, a gente deve convidar a criança para alguma atividade. Quando ela está parada, num descanso, no ócio, nós precisamos permitir esse ócio para que essa criança consiga internalizar todas as conexões, todos os aprendizados que ela teve durante o dia, ou durante a manhã, ou durante a tarde, dependendo do momento que for que aconteça isso. Então, as consequências podem ser muito severas. Essa criança pode não conseguir mais fazer com que esse cérebro fique calmo. E quando esse cérebro está acelerado e agitado demais, ela não consegue prestar atenção nas atividades do dia a dia. Ela não tem ânimo nem físico, nem de concentração, nem cerebral para fazer atividades que são importantes para o desenvolvimento dela. E essa superestimulação vai interromper, vai prejudicar diretamente o aprendizado dessa criança. A criança que não tem equilíbrio em todas as áreas da sua vida, uma criança que não está equilibrada, ela não consegue aprender da mesma forma que uma criança equilibrada. E um dos pilares, um dos pilares Montessori da educação Montessori é a criança equilibrada. E essa criança equilibrada, ela depende de vários fatores. Que seria uma criança equilibrada, resumidamente? Que todas as suas áreas da vida estejam equilibradas, estejam de acordo, certo? Então, a área emocional precisa estar bem atendida, essa criança precisa se sentir acolhida e amada, respeitada. Ela precisa ter a sua independência, estar sendo bem desenvolvida. Ela precisa também satisfazer suas necessidades de movimento, sua necessidade motora. Ela precisa também de estímulos e atividades cognitivos, que ela consiga aprender e desenvolver alguns aprendizados, alguns conceitos, alguns conhecimentos. E ela precisa, então, ter todas as áreas aí de equilíbrio, para que ela consiga manter uma certa calma, para que ela consiga se desenvolver de forma saudável. E a gente vai perceber esse equilíbrio no dia a dia. Quando a criança demonstra muita revolta, muita insatisfação, muita agitação, falta de concentração, sensível com os seus sentimentos, né? Todos os sentimentos muito exagerados, tanto a tristeza quanto a raiva, a frustração, tudo muito intenso, a gente percebe aí que tem alguma coisa em desacordo. E aí entra o nosso papel como adultos de observar todas as áreas da vida da criança para que a gente consiga detectar, então, se essa criança está sendo atendida às suas necessidades para buscar um equilíbrio dessa criança. O equilíbrio da criança, ele não acontece de um dia ou de uma semana para outra, né? Existem vários fatores aí envolvidos que a gente precisa olhar para todos os fatores para conseguir ajudar essa criança. Então, as consequências da superestimulação podem ser muito sérias para o aprendizado, para o bem-estar, para a satisfação, para um desenvolvimento saudável da criança. Então, nós precisamos tomar um cuidado para não oferecer estímulos demais, nem físicos, nem emocionais, nem de atividades em casa. E aí a gente percebe se isso está acontecendo nas atitudes da criança.
É só a gente parar para observar um pouquinho. Normalmente, os sinais são bem claros. Quando a criança demonstra muita revolta, muita agitação ou muito cansaço, a gente precisa parar e observar o que é que essa criança está fazendo durante o dia. Isso também pode ser sinal de falta de estímulos. Quando a criança está muito parada. Sabe quando tu olha para a criança, ela parece estar emplastada? Vamos usar uma palavra assim de uso do nosso dia a dia, digamos. Quando a criança tá lá o dia inteiro, ela pega um brinquedo, mas não interessa. Ela mexe ali num outro negócio, mas também nunca tá alegre, nunca tá ativa. Ou então, quando ela faz as atividades do dia a dia, mas ela não tem decisões, ela não tem independência, ela não faz as coisas sozinha, ela busca pelos adultos para fazer tudo, ou ela não consegue desempenhar as atividades simples, com brinquedos que estão na estante, com brinquedos que estão no seu quarto, na sala, no parque. Então, essa criança, ela pode demonstrar também falta de estímulos, né? Às vezes, só falta de espaço para desenvolver autonomia. E a mesma coisa pode acontecer com o excesso de estímulos. Então, a gente precisa tomar um cuidado para equilibrar, para a gente oferecer apenas os estímulos necessários e corretos. Nem de mais, nem de menos. Porque tudo que é de mais ou de menos, tudo que é em exagero, todos os extremos são ruins. Tanto para as crianças quanto para nós adultos. Certo? E aí, então, como é que a gente evita oferecer estímulos demais e como que a gente busca esse equilíbrio? Primeiro, a gente precisa observar os sinais da criança, né? Observar se ela tá bem, perceber, por exemplo, uma necessidade de movimento muito grande que talvez não está sendo sanada. Talvez uma criança, por exemplo, que mora em apartamento, ela não tem espaço dentro do apartamento para sanar a necessidade de movimento. Então, essa criança precisa, por exemplo, uma vez por dia, no mínimo, passear pelo prédio, passear pela quadra, ir num parque, numa pracinha, em algum ambiente que ela tenha a oportunidade de gastar energia, de ter uma movimentação maior corporal por pelo menos 1 hora. Andar de bicicleta, andar de patinete, caminhar, correr, levar o cachorro para passear, brincar no parquinho. Eu entendo que agora nós estamos vivendo num momento bem complicado, né? Então, às vezes, se for possível, caminhar em volta da quadra, se não tiver muitas pessoas ali, não tiver aglomerações, é importante que essa criança saia dentro de casa e dê uma caminhada, né? Use máscara, se a criança é pequena ainda, não é possível usar máscara, mas tome as medidas necessárias e cabíveis de cuidado, de prevenção. Só que essa criança precisa de movimento. Ou então, em momentos que não tem como sair, essa criança precisa ter espaços dentro de casa, né? Essa criança precisa de uma brincadeira com circuitos, pular corda, pular de algum outro lugar que seja possível, se tiver uma escada, se tiver uma corda pendurada no teto que seja. Colocar um gancho no teto com uma corda para essa criança se pendurar, para essa criança correr. Enfim, essa criança precisa sanar a necessidade de movimento. Em épocas normais, em épocas que é possível sair, que é possível em outros ambientes, essa criança talvez, se ela demonstra uma necessidade muito grande de movimento, talvez seja positivo ela participar de uma natação ou de alguma outra atividade, balé, futebol, qualquer outra atividade de movimento corporal. Só que a gente precisa aí colocar um ponto importante. A observação, ela é fundamental nessas situações, porque a gente precisa observar se essa criança gosta dessa atividade, se ela anseia pela atividade, se ela sai dessa atividade, ela está cansada, mas ela está feliz, ela está demonstrando bem-estar, ela fala sobre o que ela fez. Se é uma criança pequena ainda, a gente tem que perceber aí os sinais de satisfação dessa criança com esta atividade, para que ela não tenha um esgotamento físico, nem emocional, nem psicológico, nem cerebral, tá? Então, a gente precisa, como que a gente busca, de que forma, então, a gente consegue tomar cuidado para não superestimular a criança? É observando, é percebendo e lendo os sinais da criança de que ela precisa de mais estímulos ou que ela precisa dar uma desacelerada. Um ponto importante também da gente perceber é se essa criança tem momentos de descanso durante o dia.
É uma criança que está o tempo todo em movimento, não para nunca? É uma atividade atrás da outra, é um compromisso atrás do outro, parece um adulto de tantos compromissos? Aí tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa perceber se tem momentos de descanso, se nesses momentos de descanso a criança consegue ficar revigorada, seja um momento de sono ou seja um momento de tédio, de ócio. Então, a gente precisa perceber se durante esse dia ou durante a semana a criança tem dias e horários de descanso para ficar revigorada e renovada para a próxima atividade. E um dos principais fatores que a gente precisa prestar atenção é se a criança está gostando das atividades ou se ela está sem vontade, se ela tá com um certo ranço da atividade, digamos assim. Se essa criança tá negando isso, se ela diz que não gosta, se ela diz que não quer, então a gente precisa perceber e respeitar. Porque talvez não seja o momento, talvez em outro momento da vida da criança ela vai ter vontade de fazer aquela atividade e ela precisa ser respeitada. E como é que a gente busca o equilíbrio, né? Para oferecer os estímulos necessários, mas não exagerar. A gente precisa olhar para todas as áreas de desenvolvimento. Precisamos olhar para a autonomia dessa criança, olhar para as atividades de vida prática. Essa criança está participando das atividades da casa? Ela está ajudando na preparação dos alimentos, ajudando na limpeza, organização dos ambientes? Ela está conseguindo ter autonomia de vestir a própria roupa ou de tentar colocar o próprio calçado, tirar o próprio calçado? Ela tá tendo autonomia, talvez simplesmente de tentar subir nos lugares, no sofá, na cama sozinha. Às vezes a criança é bem pequenininha, né? Então, só o fato dela ter a oportunidade de tentar subir e descer e se movimentar pela casa sem a interferência de um adulto, ela já tá exercitando a autonomia. Então, a área de vida prática tá sendo atendida. A área social, né, emocional, interação com os outros, está sendo atendida. A área sensorial, ela tá tendo atividades sensoriais, ela tá tendo oportunidade de experimentar texturas, cheiros, sabores, né? Perceber diferentes tonalidades de cores, perceber e observar a natureza. Ela tá tendo oportunidade de desenvolvimento motor, tanto de corporal, né? Movimentos amplos, como motricidade fina, com massinha de modelar, talvez, com cortar alimentos, com cortar com tesoura, enfim. Atividades de movimento, de atividades motoras, está sendo atendida a área motora. A área cognitiva, então, né, a área de linguagem, a área de atividades lógicas, está sendo atendida. Então, se a gente olha para todas essas áreas e tem pelo menos alguma atividade, alguma tarefa, alguma coisa que ela está englobada nessas 5 áreas, a gente percebe que a criança não está sofrendo de falta de estímulos, certo? A gente precisa tomar um cuidado aí para não manter uma atividade de cada área por um mês inteiro, né? A gente precisa olhar para essas 5 áreas e oferecer cada semana uma atividade diferente dessas áreas. 5 áreas: área de vida prática, social, sensorial, motora, cognitiva e de linguagem. São 6 áreas, na verdade, né? Minha matemática não funcionou. Então, nós precisamos perceber se essa criança está tendo estímulos, então, de todas essas áreas. Se ela estiver tendo estímulos de todas essas áreas e toda semana ou a cada 15 dias essas atividades são substituídas ou são incrementadas, né, melhoradas, então essa criança não está faltando estímulos. Agora, se a gente oferece muitas atividades de uma área só, por exemplo, muitas atividades da área motora, a criança trabalha com massinha, corta com tesoura, pica fruta, ela corre, ela brinca, ela sobe no parquinho, ela rola, ela tem circuitos em casa e ela ainda vai para atividades extraescolares ou atividades extras, né? Atividades como futebol, natação, balé, não sei exemplos de outras atividades que crianças participam. Às vezes tem circo, né? Hoje em dia tem até atividades de circo. Se essa criança tem muitas atividades da área motora e aí falta tempo para desenvolver atividades de socialização, atividades de inteligência emocional, né, de entender os próprios sentimentos, ou tá faltando atividades de linguagem, atividades de autonomia, de vida prática. Se tá faltando espaço, está faltando momentos para as atividades das outras áreas,
Então, a criança está sendo superestimulada numa área. E isso é demais, porque vai faltar, vai deixar aquém as outras áreas. E a gente precisa observar os sinais de cansaço, sinais de irritação, sinais de falta de concentração dessa criança. Um dos causadores, dos maiores causadores de superestimulação são as telas. Não existem pesquisas, por exemplo, que dizem sobre os videogames, mas a gente sabe, a gente vê muitas pesquisas o quanto as telas, a TV, assistir o desenho parado, estagnado em frente às telas é prejudicial, porque essa criança não está se desenvolvendo, ela está perdendo oportunidades de se desenvolver, de estar se movimentando, de estar trabalhando com atividades e de estar em movimento, de estar aproveitando a sua vida, sabe? Então, se a criança está em frente a algum tipo de tela, se ela tem momentos de tela, esse momento de tela precisa ter aí alguns cuidados, como que tipo de desenho, que tipo de tela, que tipo de produto, não é produto o nome, que tipo de conteúdo essa criança está assistindo na tela, seja na TV, no celular, no tablet, né? Tem alguma coisa produtiva nesse conteúdo? Ou são só personagens, ou são só desenhos animados, agitados, são só super-heróis? São destrutivos esse tipo de desenho para toda e qualquer criança. O videogame, existem estudos que falam que ainda é um pouquinho melhor o videogame ou os joguinhos no celular, porque a criança tem que reagir, a criança tem que, ali, por menor que seja o trabalho cerebral, ainda ela precisa ter uma certa movimentação, uma certa reação em relação ao videogame ou aos jogos nas telas. Já a TV é uma forma da criança ficar que nem um zumbi, né? A criança vira um zumbi em frente às telas. E nessas telas tem estímulos exagerados, tanto de som, de movimento, de luzes, de conceitos, porque tudo movimenta muito rápido, tem muitas informações dentro de uma tela. Então a gente precisa tomar um cuidado com as telas, porque sim, as telas são superestimulação. Então a gente precisa prestar atenção se essa criança não está passando muito tempo em frente às telas e se o tipo de conteúdo não está superestimulando, se não está agitando as crianças, tá? E outro fator são, então, as atividades do dia a dia, brincadeiras muito agitadas, certo? Principalmente brincadeiras muito perto da noite. Muitas crianças, a partir das 6, 7 da noite, quando começa a escurecer, estão envolvidas em brincadeiras muito agitadas. E o cérebro ali acelera. Na hora de dormir, a criança não consegue desacelerar, essa criança não consegue ter um sono de qualidade. Ela acorda cansada e esse ciclo vai se repetindo. Então, atrapalha, interfere também no sono dessa criança, na restauração desse corpo. E um corpo e uma cabeça que sofrem de privação de sono ou sofrem de agitação no sono, não consegue se desenvolver na sua plenitude, como uma criança que tem um sono de qualidade, que tem os estímulos corretos, mas somente o necessário para a idade, para a fase sensível, tá? Então a gente precisa tomar um cuidado aí com os extremos, mas também e principalmente com a superestimulação. Cuidado para não exagerar, certo? A gente precisa observar as atividades, as tarefas que essa criança está fazendo para não ser um exagero, para não esgotar essa criança, porque isso vai se tornando aí um ciclo, vai virando uma bola de neve. E a gente tem que lembrar que os 6 primeiros anos não voltam mais. Os 6 primeiros anos são os mais importantes para o desenvolvimento da criança. Então é nesses 6 primeiros anos que a gente precisa tomar um cuidado para que esse cérebro não seja estimulado em excesso, para que não atrapalhe a aprendizagem, para que não atrapalhe aí, inclusive, essa inteligência, esse desenvolvimento, equilíbrio emocional, porque pode interferir também nessa área. Então a gente precisa tomar um cuidado com a superestimulação. Não vamos superestimular as nossas crianças, não vamos oferecer estímulos demais, porque trazem consequências muito sérias, como agitação, dificuldade de aprendizagem, falta de concentração, irritabilidade ou cansaço excessivo, tá? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Olhem para essas 6 áreas. Área de vida prática,
social, que envolve emocional também, sensorial, motor, cognitivo e linguagem. 6 áreas que precisam ser atendidas durante toda a vida da criança, mas principalmente nos 3 e 6 primeiros anos de vida, ok? Espero vocês amanhã e fiquem com Deus. Qualquer coisa, deixem as suas perguntas, qualquer coisa, deixem as suas dúvidas. Podem perguntar se isso ou aquilo é superestimular, podem tirar as dúvidas de se vocês estão ou não superestimulando as suas crianças. Deixa as perguntas aqui que eu vou respondendo, posso responder posteriormente, porque essa live fica salva como todas as outras, então eu posso responder nos comentários, posso responder nos stories, ok? Sem perguntas hoje? Muito bem, então vejo vocês amanhã, fiquem com Deus, boa noite e tchau, tchau.